Graças a Deus, que Deus abençoe a todos os que me assistem nesta hora. Eu espero que você esteja bem, gozando da graça do Senhor, das bênçãos do Senhor. Eu desejo que haja paz na sua vida, no seu coração, na sua família. Já estamos em um novo ano, servindo ao Senhor. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, irmão e irmã em Cristo, pessoas de toda a nação brasileira e até de outros países que compreenda o português aqui do Brasil. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com você nesta oportunidade sobre apostasia no momento em que estamos vivendo. Apostasia é que se apostataram da fé, ou deixaram a fé da Bíblia e seguiram outra fé qualquer. Outros se apostataram das doutrinas da Bíblia, outros do amor que a Bíblia ensina, e outros do próprio Senhor Jesus Cristo, trocaram o Senhor Jesus Cristo por qualquer homem da terra. Eu espero que com você não seja assim, que você esteja cuidadoso, examinando as Escrituras, como disse e nos ordenou o Mestre Jesus, que examinássemos as Escrituras, porque elas que testificam dele. Louvado seja o nome do Senhor. No momento em que estamos vivendo, temos assistido e observado com um bom espírito, não com um espírito ruim, mas com a mente de Cristo em nós, e vemos muitos sendo levados à roda por todo o vento de doutrina e pelas palavras de homens que enganam de maneira sutil. E eu temo por estes que não examinam as Escrituras. Temos visto também outros que têm deixado o amor, o primeiro amor, por causa de um momento consigo mesmo. Eles têm medo de dar um passo à frente e deixar tudo para trás e seguir o Mestre. Acaba se apostatando. Temos assistido também igrejas que nada podem falar contra isso. Então, o melhor que fazem é se adaptar à vontade do povo. Se pudessem, faziam uma nova Bíblia que se adaptassem à vontade das pessoas. Mas o Evangelho de Cristo, que não pode ser adulterado, está diante de nós, a Bíblia Sagrada, para nós colocar ela gradativamente por meio do Espírito Santo, vivê-la cada dia da melhor maneira possível e ainda discernir os espíritos e desejar que os demais também sejam salvos. Então, para este assunto que eu quero falar com você, sobre esta grande apostasia, eu quero pegar da carta de Paulo, o apóstolo do Senhor, apesar que quase que em todo o Novo Testamento Pedro escreve, João escreve nas suas cartas, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, narra muito sobre a apostasia. A carta aos Hebreus também diz muito sobre a apostasia. E Paulo, a Timóteo, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, capítulo 4 de primeira carta a Timóteo, versículo 1 e versículo 2, diz assim:
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pai Celestial, ajuda-nos a compreender as Escrituras. Ajuda-nos a viver, meu Deus, como o povo cristão deve viver. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o sal da terra e também a luz do mundo, como o Senhor disse que nós éramos a luz do mundo. Permita que a nossa luz venha brilhar. Permita, Senhor, que o teu evangelho seja pregado em todas as partes, porque o Senhor disse, e esse evangelho do reino será pregado em toda parte como testemunho da verdade, e então virá o fim. Abençoe todos os que me ouvem e me assistem agora, sendo eles cristãos ou fracos na fé, ou até mesmo que não professam nenhum credo, ou até mesmo que não vão a nenhuma igreja, que eles todos sejam agraciados e possam também abrir o seu coração para a palavra de Deus nesta hora. É o que eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus preciosos irmãos inscritos deste canal, a Palavra de Deus, e você que me assiste sempre. Então eu quero falar um pouco sobre esta grande apostasia, este esfriamento religioso. Sabe? Existe um espelho que devemos olhar nele diariamente. Este espelho é a Bíblia Sagrada. Mais precisamente, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós, como Igreja de Cristo, indivíduos que frequentamos e somos e dizemos ser o corpo de Cristo, devemos olhar para o que era um dia o povo de Deus, a força que eles tinham, a determinação que eles operavam, o amor que havia neles, e olhar para a nossa frente, para a nossa igreja e para nós mesmos. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos que eles iam à rua cheios do Espírito Santo. Hoje, se um crente sai à rua, ele tem que fechar os olhos para não ser tentado com o mundo também. Parece que o Espírito Santo não habita mais nele. Ele parece que está sendo tentado pelas coisas deste mundo. Não era assim com os apóstolos, mas eles em qualquer lugar eles iam, aonde Deus dissesse que fosse. Em todos os lugares eles iam e nada era proibido para eles. Mas eles tinham certeza de que eles entrariam ali e sairiam dali crentes da mesma maneira que entraram. Não é assim nos dias de hoje. Então, eu quero dizer mais. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que em Atos dos Apóstolos que eles oravam o tempo todo. Eles tinham comunhão uns com os outros. Eles iam nas casas uns dos outros. Eles comiam o pão junto, com amor e pureza, singeleza de coração. Eles oravam, estavam unânimes uns com os outros. Infelizmente, não é o que podemos dizer do momento em que estamos vivendo. Infelizmente, as pessoas, os crentes dos dias de hoje, eles vão pelo que um homem diz, mas eles não buscam o Espírito que escreveu as Escrituras para extrair dali uma vida cristã a qual o Espírito Santo quer que vivamos.
Infelizmente, eles pegam homens ímpios e faz destes homens ímpios o seu modelo de vida. Enquanto nós temos nas Escrituras vida de homens como Paulo, como Pedro, como João, Tiago e os apóstolos, estes nós não pegamos como exemplo de nossas vidas. Infelizmente, naqueles dias, eles estavam, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e permaneciam juntos na comunhão, no partir do pão e na oração, e todos os dias estavam no templo. Infelizmente, os homens de hoje, os que estão fracos na fé, os chamados desigrejados de hoje, eles se espelham em que homens dizem na nação que não precisa ir à igreja, não é necessário ir à igreja, porque você é a igreja na sua casa. Eu acredito nisso também. Eu sou a igreja na minha casa, eu sou a igreja na rua, mas eles lá no passado, eles eram tudo isso, eles eram. E eles estavam todos os dias no templo, louvando a Deus e caindo na graça do povo. O que podemos dizer contra isso? Infelizmente, a apostasia tomou conta. Eles têm trocado o momento em que deveríamos passar em oração, com os joelhos dobrados. Eles têm trocado pelos seus hinos mundanos que não traz o Espírito Santo de Deus para dentro da igreja, mas traz o espírito do mundo para as pessoas de dentro da igreja. E nós não podemos dizer nada contra, porque a multidão é demais, são demais os crentes desta maneira. E nós observamos, olhando para mim mesmo, Gálatas 6 diz para não ser também tentado. Olhamos para os nossos líderes que estamos na frente. Na maioria das vezes o que encontramos é homens adaptando sua igreja, adaptando ao gosto do povo. Porque se o povo está desta maneira, é porque é o que é desse jeito, nesse tempo final. Eles não vão se converter ao Cristo vivo, eles não vão se converter ao que a Bíblia diz. Então vamos adaptar a igreja ao gosto deles, para que eles permaneçam na igreja. Esse não é o evangelho da Bíblia, esse não é o evangelho de Cristo, esse não é o evangelho dos apóstolos. Então Paulo escreveu a Timóteo, seu discípulo. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos eles apostatarão alguns da fé. Esse é o tempo que tem se apostatado. Tem dado ouvidos a espíritos enganadores, espírito que engana eles. Tem trocado a Bíblia pelos homens, tem trocado o Espírito Santo pelos homens da terra. Estão sendo enganados, levados em roda por vento de doutrinas. Eles têm dado ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. De onde é esta doutrina que não é necessário congregar mais? Leia Hebreus 10, 25. Leia capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. De onde é esta doutrina, se não é doutrina de demônio? E não é o que estamos vendo hoje aqui em nossa nação? A grande apostasia tem chegado até nossas portas. A grande apostasia, esfriamento religioso, falta de fé, crentes murmuradores, tem chegado. E infelizmente nós temos deixado entrar. E a igreja do Deus vivo precisa unir-se em oração. Os homens de Deus precisam unir-se em oração.
e levantar um clamor contra isso e condenar desde o púlpito o pecado, falar contra isso e levantar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e dar ela para as pessoas. E dizer, se tu não nascer de novo, tu não verás o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Então, meus preciosos irmãos, infelizmente, nesses dias em que estamos vivendo, é esse o momento. Tem dado ouvido a espíritos enganadores e não tem dado ouvido ao Espírito Santo. E também a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Esse negócio que não se precisa congregar é mentira. Sei disso, que também congregar não te salva. Mas uma brasa fora do braseiro simplesmente apaga-se. Dando ouvir pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência dele já amorteceu aquele lugar. Não vai mudar mais, não. Se o modelo da igreja está em Atos dos Apóstolos, leia Atos dos Apóstolos e peça ao Espírito Santo vir fazer morada em você e fazer de você um crente como eles foram. Este é o clamor que eu passei orando. Eu passei orando e vou entrar orando, janeiro inteiro orando, dizendo: levanta, Senhor, um povo valoroso de fé, um povo que ore, um povo que leia as Escrituras, um povo que tem doutrina. Jesus também profetizou sobre isso. Logo na sequência nós estaremos lendo também, mas ainda o mesmo apóstolo Paulo. Isso aqui é para nós, crentes, que eu estou dizendo. E as pessoas do mundo olham para nós, não vê nada em nós, quando deveriam ver a luz de Cristo em nós. Eles não vê. Eles não têm desejo. Eles preferem ficar como estão mesmo. E nós vamos ficando igual eles também. Não. Meu exemplo é Cristo. É nele que eu fui batizado. A minha vida está nele. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o líder desta igreja. Não podemos trocar a ele por qualquer homem da terra. Jamais. Porque em Oséias, no capítulo 11 de Oséias, no Velho Testamento, e o capítulo 11, o verso 7 de Oséias, Deus diz pela boca do profeta: o meu povo, olha, o meu povo, nós, igreja de Deus, o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Oséias 11, 7. Sim, somos inclinados a distanciar-se de Deus. Somos inclinados a mudar o que a Bíblia diz para favorecer nosso ego. Somos inclinados a esconder-nos e não estar na linha de frente defendendo a Bíblia Sagrada. O que estão pensando de nós, aqueles irmãos que entregaram suas vidas e morreram pelo sangue de Cristo, morreram pelo Cristo vivo, nas estacas e nas arenas, comidas pelos leões, e cantavam, iam até a morte cantando. Diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, os quais são eles. O que estão pensando de nós e de todos nós, chamado Igreja de Cristo aqui na terra. O quanto estamos batalhando por esta fé que uma vez foi entregue aos santos, conforme Judas escreve na sua pequena carta. Ele exortou nós a batalhar uma vez pela fé que foi dada aos santos. Estamos nos esquivando. Parece que estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Não é assim, não. Estamos aqui para lutar, defender o Cristo vivo.
Oh, que fé vazia, que o povo não tem mais força de ir para a igreja. Que fé pequena, que o povo perdeu a força de orar. Que fé pequena, que o povo não tem mais força para visitar. Que fé pequena, que não tem força de ofertar mais também, não tem. Nem de falar em amor. Não tem mais amor. O amor esfriou. Vê a condição que estamos, igreja de Cristo, ministros do Senhor Jesus Cristo. Olha a condição que está a sua igreja, a minha, nós, eu, você, como igreja de Cristo. Então, o mesmo apóstolo Paulo, na sua segunda carta agora a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim, olha, todo o capítulo 3 vai na linha do que eu estou falando. Todo o capítulo 3 de 2 Timóteo. Todo o capítulo 21 do Evangelho de Lucas está na linha do que eu estou falando. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta universal, vai em cima do que eu estou falando. O apóstolo Judas vai e dá respaldo ao que eu estou falando. E agora Paulo, aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? É agora. É agora, porque não se pode falar de doutrina. É tempo difícil. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Não está aí? Não estamos vendo? Na nossa frente estamos batendo palma para eles. Batendo palmas para eles. Batemos palmas somente a Jesus Cristo. Homens avarentos. São avarentos. Porque só pensa neles. Presunçosos, presumem, fica presumindo, faz mau pensamento dos outros, levanta pensamento mal dos outros, presunçosos e soberbos. Eles próprios presumem de uma maneira errônea e a soberba está neles ainda. Não deixa mudar. Esse seria o espírito dos últimos tempos, soberbos, blasfemos. Blasfemos. E ainda desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos. Quando é esse tempo? Se não é agora. Você tem visto pessoas profanas? Eu tenho visto. Você tem visto pessoas ingratas? Eu tenho. Desobedientes a pais e mães? Eu tenho visto. Sem afeto natural, você viu algum? Claro. Você tem visto pessoas irreconciliáveis? Claro. Caluniadores? Eu tenho visto. Incontinentes? Eu tenho visto. Cruéis, sem amor para com as pessoas boas. Tá então tudo isso agora, em nosso tempo. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São amigos das suas próprias concupiscências, menos amigo de Deus, mais amigo dos seus desejos, de atender o que o seu corpo quer. Não esforça estar na igreja na quarta-feira com o joelho dobrado orando. Não, diz, eu vou orar aqui mesmo. Mas aquela igreja, veia de Atos, eles iam todos os dias. Por que eles não diziam, eu vou orar aqui mesmo? Porque não eram desobedientes, eram obedientes. E ainda eles eram amigos, eles são amigos dos deleites, muito mais do que amigos de Deus.
e tem aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Destes afasta-te. Meus preciosos irmãos, infelizmente nesse momento é justamente o que estamos vendo. É um tempo de muita informação, mas a grande informação está aqui, a Bíblia Sagrada. Se eles não falarem conforme as Escrituras, de maneira nenhuma verão a alva. Se eles não falarem segundo as Escrituras, de maneira nenhuma é digno da nossa confiança. Podem ser homens finos, podem ter suas grandes realizações, mas se não falarem conforme as Escrituras, não é digno de nossa confiança. Porque deste número, verso 6, são os que se introduzem pelas casas. Hoje vai pelos celulares, está todo mundo nos seus celulares procurando vídeo que satisfaça o seu ego. Procurando vídeos que satisfaça o seu ego. Você não vai encontrar vídeo que pode ir contra o que as Escrituras diz. Pode o homem falar o que for nos seus vídeos, precisa estar nas Escrituras e de acordo com o que os apóstolos deixou. Destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sem instrução, carregadas de pecados. Nesse caso podemos dizer igrejas, mulher, igreja, nécia. Eles se introduzem ali e levam muitos, levadas de várias concupiscências. E diz, olha o estudo que o pastor fulano está trazendo, hein? Olha que coisa! Mas e a Bíblia está dizendo isso? Foi Paulo quem pregou isso? Foi Pedro quem pregou isso? Foi João? Foi mesmo? Ou está levantando o homem conforme suas próprias concupiscências, tendo coceira no ouvido, amontoariam para si doutores? Esse é o tempo que amontoariam para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, que quer dizer, conforme o gosto que eles querem. Tá certo? Então esses são aqueles que entram pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quantos aí, quanto tempo aprendendo? Quantas pregações tem ouvido? Quanto tempo de crente? E lhes digo mais, e não chega ao conhecimento da verdade, da fé no Filho de Deus, varão perfeito. Porque se chegassem, estaríamos todos unidos em prol da obra do Senhor. Um ligaria para o outro e dizia, o que está precisando aí, irmão fulano? Está precisando de força? Vamos fazer força junto. O que está precisando aí, irmão? O que é que está precisando? Não tem isso não. Irmão ligaria um para o outro e dizia, irmão, infelizmente eu não tenho essa condição, mas eu estou solidário a esta causa. Eu estou solidário. E agora mesmo já estou com o meu joelho dobrado em prol deste motivo aí, deste trabalho aí, em prol da obra do Senhor. Eu estou aqui em prol de que levante-se homens e mulheres valentes, que você seja um valente do Senhor. Lembra dos valentes de Davi? Agora você é um valente de Jesus Cristo.
Estou unido com você, irmão. De mãos dadas em prol do Evangelho de Cristo. Vamos fazer uma corrente de fé. Vamos? Vamos. Jesus disse: se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isto será feito por meu Pai que está no céu. Então devemos. Desse jeito não está bom, não. Não está, não. Precisamos que o Cristo vivo, o Espírito Santo, nos dirija novamente. Seja Ele o líder da igreja novamente. Que eles permaneçam em oração até levantar homens capazes de serem líderes. Foram assim depois que oraram bastante, jejuaram. Então o Espírito Santo diz: aparta Paulo e Barnabé para o ministério que eu tenho chamado eles. Infelizmente, cada qual está olhando para o seu campo, mas não deve ser assim. Devemos olhar como um todo. O corpo é todo, não é só essa parte. Se essa parte está com problema aqui, talvez o problema afetou aqui, mas vem lá do nervo, lá de cima. Então eu fico cuidando aqui. Se eu tratasse o nervo, melhoraria aqui. Se a igreja de Cristo, a qual dizemos ser parte, estivesse na luz como Ele na luz está, todos os crentes da face da terra, até o irmão que está mais distante, estaria agraciado e regozijando das bênçãos do Senhor que caiu lá. Pois até hoje eu estou regozijando das bênçãos do Senhor que caiu em Pentecostes. Faz 2000 anos eu estou regozijando daquelas bênçãos, dizendo: não deixa apagar esta chama, Senhor. Não deixa, Senhor, apagar aquela chama do Espírito Santo que caiu em Pentecostes. Caia sobre mim também. E faça com que eu venha tomar como exemplo aqueles homens de oração para ser o meu espelho. Não deixa esfriar este amor, Senhor, que a igreja primitiva tinha, Senhor. Não deixa, desça do alto, fogo de Deus. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial sobre essa igreja. Desce do alto, bendito fogo de Deus sobre este homem do Senhor. Vem chama de Deus sobre nós. Vem chama do amor de Deus sobre nós. Estamos experimentando um esfriamento, mas não temos que estar assim, porque o Cristo vivo ressuscitou para a nossa justificação. Enviou o seu Espírito Santo para que estivesse conosco, operando em nossas vidas. Então, irmão e irmã na nação brasileira, em todas as partes onde possa compreender minhas palavras, não se dê por satisfeito apenas pelo que temos visto, ouvido. Já vimos e vimos, aprendemos muitas coisas boas, mas ainda tem mais. Sim, muito mais. Principalmente quando comparamos a vida nossa com a vida dos irmãos da Bíblia. Aí vemos que estamos aquém. O Senhor Jesus Cristo ainda, agora o Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho, ou melhor, o discípulo Lucas, escreve a respeito de Jesus, né? Lucas, que foi um médico, ele escreve o Evangelho também de Lucas. Evangelho significa a biografia de Cristo. Mateus escreveu a biografia de Cristo. Marcos também escreveu a biografia de Cristo. Lucas também escreveu. E João também escreveu. São as que nós temos aqui na nossa Bíblia, as 4, que é chamado os 4 evangelhos. Então Lucas
diz no seu capítulo 21 a respeito do Senhor Jesus Cristo, porque eu disse que era Jesus falando, não era Jesus escrevendo, mas foi tomado as palavras que Jesus falava e Lucas escreveu. No capítulo 21, o verso 34, ele diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Na maioria das vezes, os problemas que nós estamos enfrentando e vendo na igreja atual aqui no Brasil é que cada irmão, cada pessoa tem carregado o seu coração de embriaguez e de glutonaria. Naquela fome, naquele desejo disto e daquilo outro. Não tem sobrado lugar, nem tempo, porque o tempo que sobra está cansado. Cansado. Então Jesus adverte, advertindo nesse tempo que estamos vivendo, estamos vendo acontecer isso. Ele diz: olha por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Está cuidando demais da vida. Por que não deixa Jesus cuidar da sua vida? Vamos cuidar dos negócios de Deus, irmão e irmã. Vamos cuidar dos negócios de Deus. O que é a vida? A vida é como a flor da erva, uma fumaça que passa, uma flor que secou-se e acabou. Por que tanto cuidado da vida? Vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Por que tanto cuidado da vida? Vai ler ali a parábola do bom samaritano. Você vai ver aquela semente que caiu naquelas terras, né? À beira do caminho. Cada uma teve um obstáculo que não permitia que ela crescesse. Outra, as aves do céu arrebatou. Uma caiu entre espinhos. Mas algumas caiu em boa terra. Esse é nosso lugar. Boa terra. Se fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, não é para estar à beira do caminho. Se fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, não é para ser pedregais, não. É para ser boa terra. Esses somos nós, os crentes. Jesus disse: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. De tanto ocupar dos negócios da vida, pode vir sobre você de improviso aquele dia. Aquele dia que ele te tira daqui, eu quero dizer assim. É ocupação demais. A mente parece que vai fugir. É ocupação, sabe mais, é descuido demais no trânsito. A ocupação é demais que tem que sair correndo para voltar correndo. Pode vir de improviso aquele dia. Pode vir. Toda essa correria. O que adiantou daí? Você deixou de viver uma vida com Cristo, em paz com Deus, uma vida simples? E aí você fez bastante. Nesse bastante você deu bastante tempo para essas coisas e distanciou de Deus. Aí veio de improviso aquele dia. Então, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Agora, aqui está meu lugar e o seu, nosso dever. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo. Como você vai estar vigiando
se você não está em oração, se você não está lendo as Escrituras, se você não está congregando, se você não está cauteloso, como você vai estar vigiando? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Para que sejais havidos por dignos. Para que você se encontre digno, olha do quê? De evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Se você não fizer assim, essas coisas virão. Então você deve vigiar em todo o tempo, orando em todo o tempo, para que sejais havidos por digno de evitar. Quer evitar? Esses que eu citei acima, não acontecer, evita, orando e jejuando, vigiando e orando. Pedindo perdão também, amando uns aos outros. Que sejam achados, havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estarem de pé diante do Filho do Homem. Graças a Deus, graças a Deus. A correria é demais. Já começou, já está terminando, hein? Começou janeiro e se você cochilar um pouquinho, daqui a pouco é 20 de janeiro e acabou janeiro. Já entra fevereiro e é rapidinho. Daqui a pouco é março, já daqui a pouco estamos lá no inverno e daqui a pouco chegou outro fim de ano. Novamente. Oh, meus preciosos irmãos, eu vos amo de todo o meu coração. A Bíblia é para ser lida. Peça a Deus que o Espírito Santo, que veio em Atos dos Apóstolos, possa vir sobre você também. Você verá como ele vai alimentar você com alegria, como ele vai te levar às Escrituras todos os dias que você vive. Você verá como ele vai te levar às santas palavras de Deus e elevar dentro do seu coração o amor de Jesus. E você sentirá desejo de viver e ser e sofrer pelo reino de Deus. Quando Jesus chamava a um discípulo, logo ele comissionava que eles haviam de sofrer pelo reino de Deus. Infelizmente, as pessoas têm trocado o sofrer por bênçãos, bênçãos, prosperidade, prosperidade. Mas existe um povo, existe um irmão, Paulo Sérgio dos Santos, que tem escolhido sofrer pelo reino do Senhor. E não quero me alimentar dos manjares da Babilônia. Assim como Daniel e seus 3 amigos, lá no tempo de Nabucodonosor, preferiram alimentar de hortaliças, eu prefiro alimentar-me da palavra de Deus, a sujar a minha mão e comprometer o Evangelho de Cristo com mentiras, simplesmente para ganhar mais ou ter uma vida abastada. Não. Se outros pagaram um preço para servir a Jesus, eu devo também levar a minha cruz. Levarei a minha cruz cantando. Sim, levarei minha cruz cantando. Eu rogo que o Espírito Santo esteja no seu coração. Acompanhe nós sempre. Acompanhe. Esse é o tipo de igreja que eu sirvo, que eu sou, que eu faço. É Ele, Filipenses 2 diz, que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Comunique comigo, escreva aí sempre. Faça seus pedidos de orações. Não importa que eu sou um homem pequeno. Deus ouve os pequenos também, claro.
Claro que Deus ouve. E eu estarei orando com muito amor por você. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor Jesus, por estas palavras. Leve aos corações, Senhor. Permita que esta pessoa agora, Pai, seja renovada. Renova, Senhor, este homem. Renova esta igreja, Senhor. Renove este rebanho, Senhor. Renove o pastor. Renove os ministros. Renove eu. Renove minha esposa, minha família. Renove meus irmãos e todos os crentes, os chamados cristãos nesta nação. Se conosco, Senhor, nos dando a bênção, a paz e a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meus preciosos irmãos. Fiquem todos com Deus.